Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica explica pra gente os bastidores do adiamento no Supremo Tribunal Federal da discussão sobre a descriminalização da maconha, sendo que ainda não temos uma maioria formada. E aí, Mônica, bom dia pra você. É isso aí, Megali, está por 5 votos, mas a discussão no Supremo está por 5, não, já tem 5 votos, mas não tem maioria. Mas a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte, Megali, da maconha para consumo próprio, é bom a gente deixar bem claro isso, no Brasil, deve ficar para o segundo semestre. A decisão do Toffoli de pedir vista do processo por 90 dias levaria o assunto de volta ao debate em maio. Mas o espírito, Megali, pelo que eu apurei, dentro do próprio Supremo, é o de que a aprovação dessa pauta, que é dada como certa, né, vai passar, vai descriminalizar o porte da maconha apenas, para consumo pessoal apenas, essa aprovação dessa medida, que é até considerada tímida por especialistas que defendem que a descriminalização das drogas é o melhor caminho para acabar com a violência policial, por exemplo, com a violência do tráfico, né? Mesmo essa medida considerada tímida, ela incendiaria ânimos de bolsonaristas radicais no Senado, especialmente. Essa é a visão do Supremo, colocando lenha, Megali, numa fogueira que já está muito alta por causa do inquérito em que o ex-presidente é investigado por supostamente tentar dar um golpe no país para permanecer no poder. Então, seriam muitas frentes abertas, Megali. Esse inquérito está envolvendo alta cúpula militar do governo passado. Por mais que os militares atualmente estejam tranquilos nos quartéis, há sempre um incômodo, né? Há sempre ruídos e há sempre tensões. Há um inquérito que está investigando e indo muito, se aprofundando sobre o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa suposta tentativa de golpe que ainda está sendo investigada. Então, há no Senado um movimento sempre de tentar reagir ao que o Supremo está fazendo. Então, a descriminalização dos portes da maconha seria essa bandeira que esse grupo precisaria para catalisar todos esses outros temas, quer dizer, uma bandeira que é muito fácil também, né, Megali, infelizmente, de ser um tema que é muito fácil, infelizmente, de ser distorcido, né, porque o que está sendo votado ali está muito longe de ser uma liberação de drogas, de ser, inclusive, uma descriminalização de todas as drogas, está longe de significar uma guinada na política de combate a entorpecentes no Brasil, muito longe, mas, mesmo assim, é um tema delicado, até pelas distorções que ele pode provocar ao ser relatado. Então, o espírito ali, Megari, é adiar um pouco mais esse tema, que é um tema importante, né, porque tem muita gente, muitos jovens especialmente, que vão presos por uma quantidade pequena dessa droga no bolso. Então, você esvaziaria, né, a cadeia de pessoas que não são perigosas, que são apenas consumidoras de um entorpecente, enfim, teria várias consequências que são consideradas positivas, então é uma pauta que vai ser aprovada, mas que não vai ser aprovada agora, Megali, nem tão cedo. E você foi direto ao ponto, né, Mônica, quando você diz que é um tema de fácil confusão, né? Não é de fácil compreensão, é muito fácil você confundir o que está sendo discutido ali, até porque tem muita gente empenhada em desinformar, né? O que está sendo debatido é a legalização das drogas. Aí muita gente, é claro, vai se assustar. Tem problema na Claro. família, tem problema na vizinhança, já viu a destruição que a droga pode causar, ou pelo menos passou em algum momento em frente a uma cracolândia pelo Brasil. Então é claro que a pessoa fala: não, eu não quero isso espalhado pelo Brasil, eu quero que a gente combata isso. E não é isso que está sendo discutido aqui. A questão é você separar bem o que é o usuário de um traficante. Eu acho que ninguém é reacionário o suficiente aqui para achar que usuários e traficantes são a mesma coisa e os dois têm que ser tratados da mesma maneira pelo Estado, né? E é basicamente isso que a gente está discutindo, né? É uma maneira de você evitar que um jovem que está lá fumando um baseado, de repente até experimentando pela primeira vez, quem já não foi jovem, vá parar no presídio e vire matéria-prima pro crime organizado. Quem aplaude a situação como ela é hoje é o crime organizado. E veja, ninguém aqui está relativizando o poder de destruição da maconha. A maconha é uma droga psicótica.
A maconha Uhum. pode despertar reações psicóticas que vão te acompanhar pro resto da vida. Não é brincadeira, eu sei que isso soa pra turma lá da erva natural que não pode te prejudicar como um papo moralista e exagerado, mas é verdade. Um pega num baseado pode despertar uma reação psicótica na mente de uma pessoa. Então, esse papo aí de que não pode te prejudicar cai bem numa música do Marcelo D2, mas não numa discussão sobre a realidade como ela se impõe. Então, todo mundo aqui entende a gravidade da questão das drogas, mas entendemos também, né, Mônica, que desde que existem a guerra sobre as drogas, a droga tá ganhando de 0. Não é nem um 7-1, porque a gente não consegue marcar um gol. E os países que mais se empenharam e mais gastaram nessa guerra às drogas estão percebendo que o jeito é conviver com esse problema, assim como nós convivemos com tantos outros problemas. O excesso de açúcar, o excesso de poluição no ar, a bebida alcoólica, né? É muito menos danoso você conviver com o problema e ter o máximo de controle possível sobre ele, não deixar isso nas mãos apenas e tão somente do traficante, do bandidão, do cara com um fuzil na mão, do que ficar, enfim, dando murro em ponta de faca e tentando ganhar na briga de soco com uma onda do mar. Você não vai ganhar, né? A Exato. experiência nos mostra isso, Mônica. Exatamente, você está certíssimo, Megali. A experiência, quer dizer, assim como você tem que lidar com a realidade de um lado, você tem que lidar com a realidade do outro. A política de combate violento às drogas fracassou, só levou à violência e à corrupção. A partir do momento em que você tem uma demanda, né, e que ela é universal praticamente, e ela é milenar, né, sempre, você nunca... há um filme muito bom, Quebrando o Tabu, que foi lançado, um documentário lançado há muito tempo atrás, tem muita gente muito jovem nos ouvindo, né, mas esse documentário vale a pena ver, que o Fernando Henrique, inclusive, Cardoso, era a estrela desse documentário e discutia essa questão das drogas, e ele abria falando isso, quer dizer, você não tem... a droga, o ópio, algum tipo de entorpecente, ele existe, né, nas sociedades há milênios, né, e nunca se conseguiu zerar isso. Então, é preciso conviver, combater pelo lado da saúde, mas quando você coloca isso numa clandestinidade absoluta, você gera corrupção, dinheiro clandestino, violência. Quer dizer, esse tem sido o espírito da discussão. Não se trata de não considerar perigoso o que é perigoso, não considerar nocivo e nefasto o que é nocivo e nefasto, que são as drogas, lógico, é óbvio, né? Elas levam, inclusive, às vezes, à deterioração de determinadas sociedades, enfim, a gente pode ficar aqui discutindo longamente, mas ela é uma realidade, então tem que saber como lidar com ela, e essa é a discussão que se está tendo agora, e é isso que você falou, é não lotar os cárceres, né, com mão de obra para o tráfico, né, Megali? Ô Mônica, com relação ao tempo, ao período em que isso está sendo discutido, você falou, né, de os ministros tentarem deixar baixar um pouquinho mais a fervura nesse momento. Uma pesquisa Genial Quest saiu agora, né, nesse fim de semana, apontando que 83% dos brasileiros acreditam que o país está mais dividido. Outros 13% avaliam que o Brasil está mais unido, 4% não souberam opinar. Para a gente ter uma base de comparação, em outubro do ano passado, eram 64% dos brasileiros que acreditavam que o país estava dividido, nesse momento 83%. Então isso ajuda também a gente entender essa estratégia dos ministros, né, de tentar empurrar um pouquinho mais para frente, quem sabe a gente consiga enxergar uma sociedade dialogando um pouco mais, né, Mônica? Porque não adianta aprovar isso no Senado, no Supremo, e aí o Senado vem com uma PEC, como já veio, né, como reação, para daí criminalizar tudo, até o uso de uma tiara, né? Então, esse é o espírito, é tentar fazer as coisas no tempo certo para que elas, de fato, virem políticas públicas efetivas, que sejam compreendidas pela população. É exatamente esse o espírito, e são muitas as frentes, né, Carla? Muitas as frentes aí abertas, né, com militares, com o ex-presidente da República, enfim, é preciso levar uma de cada vez. Ô, Mônica, e muita gente tá perguntando e questionando esse papo aí da maconha ser uma droga psicótica. É isso mesmo, gente. Parece alarmante, mas é verdade.
o principal ativo, o princípio ativo da maconha, o THC, o nome dele é tetrahidrocarbinol, e é ele que dá aquela sensação, aquela lombra, né? Na maioria das pessoas, uma lombra, uma preguiça, aquele relaxamento, aquela sensação de leveza, mas em algumas pessoas, e você só vai saber fumando, esse THC pode despertar não só um episódio, mas pode despertar a psicose que mora dentro de você. Assim como o LSD e outras drogas que possuem esse princípio, que são drogas psicoativas. A cocaína, por exemplo, não tem esse condão, mas a maconha sim, tá? Então não caia nesse papo de que, sim, não vai acontecer com a maioria das pessoas, aliás, é com uma pequena minoria, mas pode acontecer. Pesquise que você verá que a maconha não é essa droga inofensiva que os usuários gostam de defender que ela é, não. E é um dos muitos motivos pelos quais não serve aquela comparação que muita gente faz às vezes, que é com margarina, manteiga. Ah, faz mal para a saúde, se você consumir excesso. Faz mal, né? Quanta coisa a gente não consome que faz mal para a saúde, mas margarina não tem substância psicoativa, né? Isso. Essa é uma diferença importante a ser considerada. Mas faz mal. Mas faz mal também. Depende. É como uma É uma light. discussão, a questão das drogas é uma discussão muito ampla, complexa, né? Mas é importante só, né, o Megali, a gente deixar claro que muitas vezes o uso do canabidiol medicinal, né, que está sendo também debatido no Brasil, para não se confundir as coisas, né? É isso que você falou, né, Megali? É um tema de fácil confusão. Você estava falando aí, eu estava lembrando das pessoas que fazem tratamento com canabidiol medicinal e que têm tido uma melhora grande, né, na sua saúde. Então, tudo tem, a gente tem que sempre diferenciar. Por isso que essa discussão não vai ser feita agora, Megali. Ganhou-se um fôlego e um tempo para que quando ela seja feita, ela seja muito bem debatida e aprofundada e implantada com a compreensão de todas as pessoas. Isso. E sem tabus, né, cara? Mônica, bom trabalho para você, boa semana, até amanhã. Até amanhã.